Vai ter uma reforma na ONU, pode anotar isso. É necessário acontecer, independentemente das profecias da Bíblia. É necessário acontecer essa reforma. E eu acredito que nessa reforma que a sétima cabeça da besta vai tomando aquela forma. Ou seja, os 10 reis vão se unir. E aí, quando se unir, vai estar perto para acabar a sétima cabeça. Ela já se iniciou, 1945. Israel está ali, 1948. Então, quando se unirem esses 10 reis, não 5, não 15, 10, aí vai entrar uma outra parte da profecia. Aí vai ser aquela transição do sétimo reino para o oitavo. Aí as coisas fazem sentido. Então vocês devem saber como a gente acreditava, né? Como nós sempre falávamos, nós sempre falamos nos vídeos, nas lives, que a sétima cabeça estava para vir. E ela iria começar no início da semana. Então, no início da semana, até 3 anos e meio, seria o tempo da sétima cabeça, com 10 reis unidos. E depois, de uma hora para outra, iria vir o anticristo, lutar contra 3 reis, derrubar 3, submeter os 3 debaixo do império dele, e ele iria reinar por mais 42 meses sobre esses 10 reis que reinam sobre as nações. Mas você consegue perceber que fica tudo muito encavalado? Então a gente não tinha uma definição certa se a sétima cabeça começaria um pouquinho antes da última semana ou se ela começaria mesmo na última semana. Seja como for, fica tudo muito encavalado, não faz sentido com a história dos reinos anteriores, por exemplo. Cada um teve uma história, uma queda, um início. Cada reino teve transição. Aí do sexto para o sétimo, por exemplo, o Império Romano caiu faz muito tempo. E aí é um tempo de transição muito grande, desde a queda do Império Romano, depois o Império Romano Ocidental caiu pelos bárbaros e ali tomou um rumo, depois o Império Romano Oriental caiu pelos otomanos e eles se tornaram também um império na Terra. E depois disso, até então, até hoje, não se levantou a sétima cabeça. É um tempo de transição muito grande, assim, desproporcional até. Cabe vários impérios nesse tempo de transição. Então, isso não estava muito bem correto, né? Assim, estava um buraco. E aí, uns dias atrás, eu estava pensando melhor sobre isso, falei com o Pedro, falei com o Igor, e a gente chegou em um pensamento que é muito coerente. Nós vamos desenvolver ele de pouco a pouco para vocês e vocês têm que prestar atenção. Sabe por quê? Ainda que nós continuássemos com o mesmo pensamento, dizendo que a sétima cabeça ela só vai se levantar quando tiver 10 reis unidos. E isso é mais um pouquinho para frente, que ainda não se levantou. Estaria em preparação para se levantar. Ainda que nós falássemos isso, nós teríamos que pegar nações provenientes das nações, da Organização das Nações Unidas. Nós teríamos que pegar emprestado nações da ONU. De qualquer maneira, nós iríamos estar usando a ONU. Então, não faz sentido a gente jogar fora toda a organização da ONU, toda a história desde 1945, e não enxergar nela a sétima cabeça. Então, eu posso falar para vocês, irmãos, e vocês vão ver que isso vai ficar muito claro, que nós já estamos dentro da sétima cabeça. Ela já se iniciou nós temos até data. Em 1945 começou o tempo da sétima cabeça. E vocês vão perceber como as profecias vão se encaixar. Não vamos abandonar o anticristo vindo do Oriente Médio, sendo islâmico, 5 países do Ocidente, 5 do Oriente, nada disso vai ser abandonado, só que vai ficar tudo muito mais coerente. Então, para desenvolver o pensamento já, desde agora, queria que vocês prestassem atenção. O Igor trouxe bastante gráfico para a gente ler. Eu vou ler para mostrar para vocês os desenhos também. Nós vamos falar da formação da ONU, alguns aspectos da ONU. Eu vou ler para vocês Daniel 2 e depois Daniel 17, só para os textos ficarem mais fresquinhos na mente. Vamos lá. Tá aí, o Igor colocou para mim. Ó. Daniel, capítulo 2, do 41 ao 43. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois como viste o ferro misturado com barro de lodo.
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. O que está acontecendo aqui no capítulo 2? O profeta Daniel ele está dando a explicação para o rei Nabucodonosor sobre o sonho que ele teve e está revelando o futuro, porque o profeta Daniel deixou bem claro que isso são coisas que vão acontecer nos últimos dias, que já começou no tempo dos apóstolos, só que vai vindo até o nosso tempo. Esse, pela palavra de Deus, isso é o que significa os últimos dias. Profeticamente, né, os 4 primeiros dias, os 4 milênios, e os últimos dias, o 5º milênio e o 6º milênio. E depois vem o 7º para fechar o plano, todo o plano de Deus. Tem várias camadas de revelação aí nesse texto, mas aqui vocês estão vendo que é barro e ferro. Agora não é mais ferro, o barro começa a se misturar com ferro, mas a profecia mostra que barro e ferro realmente não se misturam. Eles não se ligam. Embora eles estão ligados, eles não ficam ligados. São interesses, são conexões. Aqui, na verdade, já tem a explicação da ONU. O Senhor já profetizou o que aconteceria no nosso tempo. Então, irmãos, a palavra misturado, que está ali de vermelho, misturado, misturar-se-ão, Deus já está dando para a gente uma prolepse, ele está falando o que vai acontecer no futuro. A palavra misturado, olha aí, é a palavra árabe, da onde surge a palavra mistura mesmo, mistura de povos, os árabes. Já está falando que os árabes vão ter entrada na ONU. Ainda não tem, mas eles terão. Eles já estão infiltrados, já estão entrando, tá tudo certinho para eles entrarem ali nos dedos da estátua. Então Deus já deixou uma dica ali: misturar-se-ão, não é a palavra de enfeite. E a primeira camada de revelação já fala que um reino por uma parte será fraco, onde tem barro, e por outro lado será forte, que é onde tem ferro. O que eu entendo que a parte fraca do reino é a parte humana, a parte onde tem, como se pode dizer? Na ONU, por exemplo, quando eles se reúnem para fazerem resoluções, para resolverem casos, é tudo parte da carne, parte do interesse próprio, parte em que eles falam, não cumpre, é uma mistura de mentira. Isso é a parte fraca. É por isso que fala barro, parte humana. Só que muitas das resoluções que eles dão, acontece guerra. Muitas coisas que eles falam, acontece destruições. É a parte do ferro, porque diz que o ferro é forte e destrói tudo. Essa é uma parte que eu entendo da profecia. Outra parte, barro e ferro. Aí está falando também do mundo árabe entrando, fazendo parte da estátua. Outra camada de revelação, que nós sabemos que é para o nosso tempo. Barro fala do homem e o ferro fala do mundo das máquinas. É o homem se misturando com a tecnologia, com a máquina. E isso já começou, não de agora, faz parte da história da Revolução Industrial. E isso, agora, o homem ele está praticamente se unindo de fato com o ferro, com máquinas, com computadores. Até daí vai surgir a imagem da besta, segundo Apocalipse 13. Pronto, essa é uma parte da explicação. Parece que não, mas essa explicação aí dos dedos da estátua, essa conta vai aparecer lá em Apocalipse 17, porque vai estar falando dos 10 reis. E se lá em Apocalipse 17 está falando dos 10 reis, então está explicando também a parte dos dedos da estátua. Acontece que em Daniel 2 nós temos informações que nós não temos em Apocalipse 13 ou em Apocalipse 17. Tem que juntar tudo, certo? Agora vamos ler Apocalipse 17. Do 9 e 10, diz assim: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis. 5 caíram, um existe, o outro, que é o 7º, ainda não veio, e quando vier, convém que dure pouco tempo. A besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, aqui está explicando os dedos da estátua. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. É muito difícil da gente entender isso daqui.
É muito difícil da gente pegar isso daqui. Vocês já sabem que as 7 cabeças da besta são 7 reinos. 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. Coincidiu, fechou a conta. O Império Romano sempre vai ser o ponto de partida para contar as coisas, para a gente entender que as cabeças falam de impérios e não somente de reis, justamente porque João está no tempo do Império Romano. Se 5 caíram, tem que ser esses 5 impérios que se levantaram contra a terra de Israel, e perseguiram o povo de Deus. Um existe, é o Império Romano, e o outro ainda não veio. Esse é os dedos da estátua, né? São os 10 reis. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E aí ele fala, e a besta que viste, que a besta é a totalidade dos reinos, é o aglomerado de povos, é o 8º rei. E diz que o 8º procede dos 7, não diz que procede dos 5. Então, o 8º reino, que está na nossa frente, ele vai proceder com poder, com características, ele vai reviver todos os reinos antigos, o que existe agora vai continuar, vai ter só algumas reformas, que a gente acredita que vai ter alguma reforma na ONU, vai ter só algumas reformas, mas vai continuar e vai ser um império total, da onde o anticristo vai se apossar. Aí ele vai receber o trono, o próprio trono de Satanás ele vai receber, e vai estar no norte de Israel, na Turquia. E lá vai ser a cidade que domina sobre todos os reis da terra, não Jerusalém. Tira essa interpretação prostituta da mente. Não é Jerusalém. A cidade que domina sobre todos os reis da terra é o norte de Israel. Na verdade, Deus denuncia vários países, né? E assim é que a gente está entendendo o texto. Agora, para vocês associarem isso que a gente está tentando dizer, de pouco a pouco vai fazendo sentido, né? É difícil falar essa profecia e é difícil desencadear o pensamento tudo de uma vez. Nós temos que falar um pouquinho da ONU, como ela surgiu, como que ela funciona, se é que ela funciona mesmo, o porquê que o espírito do anticristo está agindo fortemente e como que ela prepara o caminho para o 8º rei. E para vocês entenderem que olhar para o mundo hoje, as nações elas não vão mudar mais de lugar, irmãos. Rússia vai ser Rússia, China vai ser China, Estados Unidos vai ser Estados Unidos. Ninguém vai mudar isso mais. O único que vai mudar isso é Cristo. Então, a gente não pode olhar para tudo isso, olhar para uma organização dessa e dizer, isso não faz parte nem da 6ª cabeça e nem da 7ª. Isso é apenas um vento, um passatempo. Não pode, não faz sentido. Isso tem que ter relação com alguma das cabeças. Isso é fato, isso é um raciocínio lógico. Se não é a 6ª, não pode ser também a 8ª, é a 7ª. E como diz a profecia, o 8º rei, que é a besta toda revivida, procede dos 7. Compreenderam até aqui? Essa é uma introdução que eu dei, ainda não explica tudo, mas vocês vão perceber como vai fazer sentido. Tá bom? Então, vou deixar aí agora para o Igor acrescentar alguma coisa, e aí a gente vai trocando as ideias aqui. Beleza, gente. Eu vou fazer aqui uma recapitulação dos impérios, tá? Para a gente ir caminhando até a ONU. Então, você tem aqui, por exemplo, o Império Babilônico, que é de 626 a 539 a.C. Você sabe, né, que antes de Cristo é tudo decrescente, né? E foi um império que durou por 87 anos. Aí depois nós vemos a Prata, que aí já é o Império Medo-Persa, 539 a 330 a.C. Só lembrando, gente, que essa questão aqui de que esse 39, né, que o cara dorme, né, no Império Babilônico e acorda no Império Medo-Persa. Isso aí tem um período de transição, tá? 209 anos. O de bronze, que é o Império Grego, né, que é um império muito importante, que é onde surgiu o helenismo, né, 184 anos. Depois disso, nós vemos aí o quê? 2 pés, tá? 2 pernas, melhor dizendo, que é a Roma Oriental e a Roma Ocidental, que nós chegamos aqui, que eu gosto até de chamar assim, né? Que é a Era dos Impérios. Por que Era dos Impérios? Porque nessa parte nós tivemos aqui o Império Romano, o Império Otomano, o Império Alemão, Austro-Húngaro, Russo, Britânico. Mas você sempre vê Roma ali
incutido em todos eles. Dentro desse período de 2.173 anos, você vê diversas configurações acontecendo. Você vê os muçulmanos fazendo as suas guerras, o Império Carolíngio, os eslavos e tudo mais. Olha quantas inquisições, né? Tiveram aqui, ó, guerras santas, né? Tiveram os muçulmanos. E olha quantos tiveram os templários, tá? Tudo isso aconteceu nesse período. Esse período importante de ferro, por quê? Eu estou fazendo um resumo bem rápido aqui, gente, bem rápido, tá? Esse período foi importante por quê? Porque foi a era do ferro. Foi nesse período que começou a existir o quê? A Revolução Industrial. Olha o desenvolvimento rápido do ferro nesse período. Isso ocasionou o quê? A guerras e guerras e guerras, e nós vemos aqui todas as divisões dos impérios, você vê guerra. Isso aqui tudo é guerra. Visigodos, ostrogodos, godos, saxões, império para lá, império para cá, e tem guerra. Aí você chega aqui e vê mais guerra, a invasão do Império Romano. Aí você vê aqui a Europa 526, a construção dos impérios ali. Aí você vê guerra. Aí você vai vendo mais guerras, e sempre guerra. No período feudal, você é a divisão do Império Carolíngio. Aí você está vendo guerra, Império Otomano, a base de guerra. Olha quantas batalhas nós tivemos. Né? Eu não vou ler todas aqui, mas aí você está observando 566, 571, 683. Já começa a ter o declínio de alguns impérios ali. E em 1914, nós temos a Primeira Guerra Mundial. E aí depois nós temos a Segunda Guerra Mundial, e é quando se começa a configurar uma espécie de ajuntamento das nações para que tudo isso que aconteceu desde lá, porque não pense que os impérios anteriores eles passaram a existir por meio, né, de diplomacia. Tudo isso aqui foi conquista, 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 guerra, guerra, conquista, conquista. Então, para haver paz, eles promovem, no dia 24 de outubro de 1945, as Nações Unidas. Tá? As Nações Unidas, ela é criada nesse período para quê? Para que, se alguma nação quiser se levantar contra outra nação, e essa nação fazer parte das Nações Unidas, vai ter que ter autorização de um país, ou não vai ter que ter autorização de um país. Isso funciona? Não, na prática não funciona. Você vê o Oriente Médio aí, guerra o tempo todo, a ONU chega lá e fala, estamos de olho em vocês, hein? Tá lá aquele grupo lá islâmico que tomaram conta agora ali de um país que eu não me lembro do nome, matando gente adoidado, e a ONU, olha, estamos observando o que vocês estão fazendo. Mas não faz nada, acaba não fazendo nada. Então, de qualquer forma, eles estão ali. Então, o que eles têm? Eles têm a Unesco, né, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que foi criada em 16 de novembro de 1945. Com isso, o que eles estão querendo dizer? Olha, tudo isso daqui, a educação, a saúde, os ditames culturais, aos poucos, você veja que não é há pouco tempo, de 45 para cá, são 76 anos. São 76 anos que eles estão se organizando. Para quê? Para chegar aos dedos dos pés. Isso aqui já é o final, já estamos finalizando a construção da estátua. Olha quanto tempo durou a formação de toda a perna para a gente chegar numa unidade de mistura que é justamente as Nações Unidas. Eu coloquei aqui em cima do outro porque não deu para colocar aqui do lado, né, no pezinho. Mas isto aqui são os pés. Isso aqui já é a unificação, preparando o caminho para que os 10 dedos apareçam. E aí, aparecendo os 10 dedos, aparece o anticristo, que é dali que ele surge. Né? Aí você tem aqui 48, ó, o Israel está aqui, ó, coitado. Por que Israel está aqui? Porque tem que se cumprir a profecia das nações invadindo Jerusalém, atacando Israel. Né? Tem que acontecer isso daí. Você vê claramente aqui o globalismo, tá?
o globalismo, você vê que vai afunilando, né? Que vai todo mundo se misturando ali nos pés, todo mundo junto com a tecnologia, junto com o homem, a carne, o desejo do poder, o desejo de querer trazer uma unidade por intermédio do braço do homem, da força do homem. O globalismo, você vê aí, dos 195 estados membros da Unesco, tá? 35 nações são totalmente islâmicas. Outras 21 são membros da Organização de Cooperação Islâmica. E 4 são estados observadores da OIC. Isso significa que 60 nações representam um bloco favorável às resoluções de inspiração muçulmana. Tá? Aqui nós temos a União Europeia, é uma união econômica e política de 28 Estados-membros independentes, situados principalmente na Europa em 1993. Aqui nós temos a Unicef, que é o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância e o órgão das Nações Unidas, que tem como objetivo promover a defesa dos direitos das crianças desde 11 de dezembro de 1946. Olha como é que é a promoção dos direitos da criança. Isso aqui é a Agenda 2030. Eles têm 17 pautas para ser completas. E eles querem, até 2030, que essa pauta ela venha a se cumprir. Erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar. Olha que pauta interessante. Pô, erradicação da pobreza. Não, tem que ter uma agricultura sustentável, né? É saúde e bem-estar. Educação com qualidade. Educação com qualidade com igualdade de gênero, tá? Água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, trabalho decente. Eu já vi o vídeo, gente. Eu já vi o vídeo deles. Esse trabalho decente, crescimento econômico, isso aqui é uma moeda única, tá? Indústria, inovação, infraestrutura, 5G, desigualdade, redução das desigualdades, comunismo, todo mundo igual. Eu vi lá, eu estudei pauta por pauta ali, é mais ou menos isso, tá? Cidades e comunidades sustentáveis, consumo, produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima. Isso aqui você já está careca de saber o que é isso, né? Vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Onde é que entra a religião aqui? Não tem religião aqui, né? A religião não existe. Por que a religião não existe? Porque a agenda deles olha só, por um planeta 50-50, em 2030, um passo decisivo pela igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. Essa é a agenda deles. Então, eles vêm caminhando, você observa que o intuito deles, e a gente vem com a história da humanidade, eu vim lá de cima, claro, eu não entrei em todos os detalhes, mas a gente veio lá da Babilônia, descendo, eu fui mostrando quantas guerras teve, e na Era do Ferro, da Revolução Industrial, onde teve mais desigualdade, onde nós tivemos mais guerras, mais fome, 2 guerras mundiais, aí é o momento propício para que venha essa instituição e fala, não, peraí, vamos ter que organizar tudo. Só que dentro dessa organização existe a profecia de Daniel, que é o quê? É o barro e o ferro se misturando para promover ou preparar o caminho para a entrada desse anticristo, que é proveniente da 7ª cabeça da besta, que vem com ela os 10 reis. E dos 10 reis surge ali o anticristo. Zero discriminação. Isso aqui é para 2030, zero. Zero discriminação. O Dia Mundial de Zero Discriminação celebrado no dia 1º de março. Então, é a oportunidade para celebrar o direito de todos a uma vida plena e digna. Eles estão com essa pauta para 2030. Então, se prepara, meu irmão, se prepara, porque vem chumbo grosso para poder promover, não vou falar aqui o nome, né? Mas você já sabe, para promover isso daqui. Vem chumbo grosso. E isso vai desencadear o quê? Enfraquecer as instituições religiosas, porque para eles o que importa é o ecumenismo, né? Por isso que está tendo aquelas reuniões
religiosas, para eles o que importa é o ecumenismo, e tudo isso, depois eu vou falar sobre a taxa de crédito, tá? Para dar tempo de você falar, Luiz. E tudo isso já é profético. Isso aqui já estava visto, gente. Né? Isso aqui já estava já planejado. Olha que interessante que a Bíblia fala que ele vai estar pouco tempo, né? Essa besta vai estar pouco tempo. Olha que legal. Qual é o império aqui que tem pouco tempo? É o Império Babilônico. O Império Babilônico também, em comparação ao Medo-Persa grego e romano, ele tem 87 anos só. Olha o tamanho, aqui tirando esse chapelão, né? Olha o tamanho aqui da cabeça, né? Do Império Babilônico, que é basicamente o mesmo tamanho dos pés. Os dois têm basicamente o mesmo tamanho. Então, a proporcionalidade do corpo remonta à proporcionalidade também dos anos, tá? Desse império. Só que os dedos é o menorzinho de todos. Os dedos é pequenininho. 3 anos e meio. Certo, gente? 7 anos com mais 3 anos e meio para lá, 3 anos e meio para cá. Beleza? Show de bola aí? Fale pra caramba. Boa. Então, vocês perceberam alguns aspectos da ONU, irmãos? Olha, eu pesquisei vários vídeos. Eu gostei mais ou menos, eu pesquisei uns 10, 15 vídeos, dentre eles eu favoritei alguns, e até entre os estudantes da ONU existe divergência de pensamentos. Você vê que uns acabam percebendo algumas coisas a mais, outros não, cegamente gostam de falar e elogiar e engrandecer a ONU, porque a ONU ela é uma grande organização no mundo. Ela está no mundo todo. Tem pessoas que chegam a falar que o destino da humanidade está na mão de 5 países. Não na mão da ONU em si, mas na mão de 5 países. Vocês vão entender isso. Outros chegam a falar que a ONU é praticamente o planeta todo. Né? Eles falam planeta, chamam o mundo de planeta, porque eles acreditam que a Terra é uma bola molhada giratória igual os malucos fundamentaram na nossa cabeça na escola. Então eles falam que a ONU é o planeta todo. E eles não estão mentindo nisso. É porque às vezes a gente deixa de pesquisar essas coisas, a gente deixa de estudar e vai comer um monte de informações do Instagram, informações nada, vai comer um monte de besteira das mídias e esquece de olhar para o que está na nossa cara. Lembra, irmãos? Daniel disse que ele teve vontade de aprender sobre o quarto animal. E ele disse que estava olhando para os 10 chifres quando ele viu o chifre pequeno se levantar. Isso parece uma informação lógica, né? Ele estava olhando e viu um chifre se levantar, mas não é, é um alerta para a gente. Quando Daniel estava olhando para os 10 chifres, isso significa que nós temos que estar olhando para a geopolítica bíblica, não é essa loucura que você vê em outros canais, não. Estou falando de geopolítica centralizada, bíblica, não é ficar olhando cada passo que cada governador dá para ficar consumido o material. Não é nada disso. Olha diretamente para a Bíblia, para o que acontece no mundo. E se você estiver olhando isso, se você não estiver olhando futebol, não ficar olhando outras besteiras, não ficar olhando um monte de filme de seriado, e estiver olhando como Daniel estava olhando, você vai ver o anticristo se levantar. Você vai compreender as coisas. A ONU, hoje são 193 países. Ela começou em 1945 com 51 países. Mas vocês têm que entender o contexto, como se originou o esquema. São 5 países que eles foram vitoriosos na Segunda Guerra Mundial, porque o contexto do surgimento da ONU, antes disso teve outra organização que faliu, era chamado de Liga das Nações, não deu certo, faliu. Mas a segunda vingou. A segunda realmente era o início da sétima cabeça. Ela começou com 5 países que se uniram e formaram a ONU para si. Eles mandam em tudo. Vocês podem discordar, às vezes, por ter alguém pode discordar, né? Por ter uma mente travada, sei lá, em alguma religião, em alguma doutrina, seja lá qual for, e não olhar para essas coisas. Mas tem que destravar a mente, irmãos. 5 países, quais são eles? Eles são que dominam tudo. Não adianta negar isso. Eles dominam. Não é Papa, não são árabes ainda, não são esses que dominam o mundo, não são judeus banqueiros, não são os financiadores. Olha para o mundo, olha para a real, o que está na nossa frente.
Reino Unido, Estados Unidos e França. Esses três representam o Ocidente. E depois tem Rússia e China. Eles fazem parte do Conselho. E eles nunca mudam. Desde quando começou até hoje, eles não mudam. Eles são os chefões. Eles mandam em tudo. Só que fora isso, tem mais 10 países que vão trocando de 2 em 2 anos. Eles fazem parte do Conselho também. E eles não mandam em tudo. Tem algumas coisas que eles têm poder, outras coisas não. Mas são os mais poderosos, ou seja, são 15 países, aspas, que mandam no mundo inteiro. Mas, na verdade, quem tem poder mesmo são esses 5, porque esses 5 têm poder de bloqueio. Eles chamam de poder de veto. Eles conseguem bloquear uma resolução, por exemplo, dos 10 membros do Conselho da ONU. Vou fazer uma análise com vocês, para vocês verem que esses países, os 5, Rússia, China, Reino Unido, Estados Unidos e França, dominam o mundo. E isso já é a 7ª cabeça, mas não está completa ainda. Se 14 países disserem sim para uma resolução, para qualquer coisa, sei lá, para promover um ataque ou impedir uma guerra, qualquer coisa, porque eles, olha só, eles todos trabalham para a paz e segurança no mundo. Estranho, né? Paz e segurança. Quando você vai estudar os vídeos, o que mais você escuta é paz e segurança. Paz e segurança. Paz e segurança. Lembrou de alguém? Lembrou de algum texto? Então, vai vir destruição repentina sobre esses. Porque Paulo deixou isso muito bem claro. E essa questão de Paulo dizer, de Paulo escrever, quando andarem dizendo paz e segurança lhe sobrevirão destruição repentina, está no mesmo contexto em que ele fala de dores de parto para as nações, da vinda do Senhor Jesus como ladrão. E essas questões, Paulo tirou dos profetas. Os profetas falam de dores de parto, até para os cristãos, só que os cristãos vão gerar um filho no mundo. Jerusalém vai ter dores de parto, as nações terão dores de parto. Jesus está falando das dores, dos princípios das dores em Mateus 24, dores de parto, certo? Então, eles trabalham para paz e segurança, mas olha só como que funciona. 10 países são rotativos. A cada 2 anos, novos países são elegidos. Então, mas o que eles fazem? Eles só vão opinar. Eles têm poder de voto, não de veto. Eles só votam. Presta atenção nisso. Se os 10 países disserem sim, e mais os 4 países poderosos, aqueles do Conselho que nunca muda, 4 disserem sim, são 14. Com a mesma mente, com a mesma decisão, mas a Rússia levantar a mão e falar não vai fazer isso, não vai invadir ali. Não acontece. Ou seja, um país pode ter o poder de mandar no mundo inteiro. E os outros 4 concordam, porque quando chega a vez deles, eles fazem o mesmo. Então, nos estudos que eu vi, eles têm vários exemplos para mostrar a incoerência dessa organização. Ou seja, esses 5 países criaram a ONU para eles mesmos. E eles mandam no mundo. E tem, às vezes, por exemplo, os Estados Unidos, ele desobedeceu uma decisão que a Rússia e a China tomaram juntas. Ele foi lá e invadiu o Iraque quando não era para ter invadido. E ele desobedeceu o conselho, ou seja, já dá para ver que precisa-se de uma reforma. Só por isso. Isso é motivo para guerra até, né? Só que eles não vão fazer guerra entre os poderosos, né? Cada um quer ter o seu poder. Eles governam no mundo, irmãos, isso é fato. A gente não pode colocar um tampão nos nossos olhos, nos nossos ouvidos e falar, quem governa o mundo são os judeus, os banqueiros. Quem governa o mundo são os papas. Isso é loucura. É loucura, é ser cego e surdo para as coisas que nós estamos vendo. Coisas que são claras. Agora, a imagem está completa? Não está. Porque ao todo são 15 países. Dos 15, 5 principais que têm poder de veto. E fora isso, tem as contradições dentre eles, né? Agora, analisa isso. Para que tem esses 10 países rotatórios? Para quê? É claro que em cada detalhe que eu estou falando, tem mais detalhes para falar, né? Quem são esses 10 países?
como eles vão representar o mundo? Aí depende da escolha, né, a cada 2 anos, depende da escolha. Mas eles representam de maneira melhor o mundo, né? São 10 países, não 5. Então eles representam melhor o mundo, só que eles estão lá praticamente de enfeite. Porque se os 10 falam sim, e pelo menos um dos 5 falam não, não acontece. Então é enfeite. Na verdade, quem domina são aqueles 5. E na verdade, todos têm poder de veto. Ou seja, o poder está na mão deles. Essa é a imagem da 7ª cabeça, só que não está completa. E por não estar completa e ser complexa, confusa, a gente acaba desviando o nosso olhar, né? Principalmente quando a gente se encontra com outras linhas teológicas que começam a falar que os papas vão vir dominar o mundo, que a Igreja Católica, que Roma é Roma, Roma está nos dias de hoje. Aí tem outro tipo de pessoas que começam a olhar só para o mundo árabe. O anticristo é islâmico, o mundo árabe que domina, e que tudo é Alá, e que tudo é maldição. Aí não olha para o que está na nossa cara, irmãos. Agora, olha só que interessante isso. Olha para o Império Romano. O Império Romano, segundo a estátua, segundo a imagem que Deus fez, olha como Deus é sábio, irmãos. Olha que sabedoria divina. Deus dividiu aquela estátua, né, falando a história da humanidade ali de maneira resumida, e até a proporção ali dos materiais vai falando da glória dos reinos. E não só isso, tem detalhes ali na estátua que são detalhes incríveis. A cabeça é de ouro e é Babilônia. Mostra que a mentalidade do mundo é babilônica. Por exemplo, o ventre da estátua é de bronze. E por que o ventre? O ventre é o Império Grego. O Império Grego foi o que mais estudou a sexualidade humana, os prazeres do homem. E está no ventre, lá onde a gente sente os prazeres. Não é interessante? O Império Romano é o império que marcha, é o império de ferro, é o império que destruidor, está justamente nas pernas. E lá nos pés que começa, no calcanhar, no peito dos pés, que começa barro e ferro se misturar. E os dedos, já para falar da Organização das Nações Unidas. Olha como Deus é sábio, incrivelmente sábio. Então tem informações ali na estátua que a gente não pode deixar de perceber. Se Deus mostrou 2 pernas de ferro, é porque o Império Romano haveria de se dividir. Quem diria, né? Quem diria que o Império Romano iria se expandir para o Oriente? E aconteceu. E teria que acontecer, porque assim formaria coerentemente o desenho da estátua. Pegaram isso? Então, embora o Império Romano estivesse incompleto, na época de Jesus e dos apóstolos, na época da formação de todo o Novo Testamento, embora estivesse incompleto, o Império Romano já tinha iniciado. Não é só porque estava incompleto que os apóstolos iriam dizer: nós não estamos no Império Romano. Entenderam? O mesmo exemplo, por exemplo, no Império Grego. O Império Grego, Deus mostrou, por exemplo, no leopardo, quando ele mudou a figura de material do ventre da estátua de bronze para um leopardo de 4 cabeças, já mostrava que o mundo estaria sendo governado por uma subdivisão do Império Grego, 4 cabeças, dominando o mundo. Mas antes disso, era Alexandre o Grande. No tempo de Alexandre o Grande, Grécia já era Grécia, já tinha iniciado. Ainda que o leopardo não se dividiu em 4 cabeças, faltava se completar a imagem, o Império Grego já estava em andamento. Irmãos, Deus já nos deixou exemplo no passado, para que quando a gente chegasse hoje, a gente entendesse a ONU. Ou seja, a imagem da 7ª cabeça não está completa ainda, porque não são 15 países e nem 5, e nem 10, né? São 5 mais poderosos, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, e são 10 ali que tá só para disfarçar, é só para opinar, porque na verdade a opinião deles não vale nada. Se a Rússia ou a China ou qualquer outro, um deles falarem não, não deveria acontecer, embora a gente tenha casos em que os Estados Unidos desobedeceu o que a China e a Rússia votaram juntos. Por isso que a ONU é uma bomba relógio que está prestes a explodir. Mas, presta atenção, não é só porque a imagem da 7ª cabeça não está completa que não começou. Nós já temos o exemplo no Império Grego e no Império Romano. Já começou.
as Nações Unidas. Você acha que Primeira e Segunda Guerra Mundial é o quê? As nações começam a se unir, fazendo ligações. Nós já entramos no calcanhar, no peito do pé da estátua com a ONU. Agora falta só chegar nos 10 dedos. Quando nós chegarmos nos 10 dedos, e nós vamos chegar lá, pode ter certeza, porque vai ter reforma lá dentro da ONU. Eles já discutem isso. Já há uma discussão entre eles. Só que quem tem poder não quer dividir. Só que o mundo já está percebendo que a ONU, ela funciona por uma parte, mas por outra ela não funciona. Eles querem dominar o mundo, e eles dominam o mundo, e tem muitos países que não estão satisfeitos com isso. Vai ter uma reforma. Eles discutem a possibilidade de entrarem mais 5 membros permanentes. Aí ficam 10. Eles têm essa discussão entre eles. Pesquisa isso. Eu vou deixar o link para vocês dos melhores vídeos que eu assisti. Só que se entrar, por exemplo, se entrar 10 países e ainda o poder de veto continuar, não muda muita coisa. Pelo contrário, complica. Não adianta pôr mais países para representar melhor o mundo e não ter uma mudança nessa questão de decisão. O mais justo seria assim, na minha opinião, hoje, são 5 países poderosos. Se 3 falarem sim e 2 falarem não, teria que acontecer o que os 3 falam. Seria mais justo. Mas não. Um tem o poder de vetar os 4. E, na verdade, todos os outros países que eles alimentam a ONU, né? Eles que sustentam a ONU, porque a ONU também ajuda eles, há um interesse mútuo sobre tudo isso. E os 10 principais que fazem parte do conselho, eles são para resolver casos, né, ali de armamentos, de guerra, eles que comandam essa parte. Só que a opinião deles não vale. Eles só lançam a ideia para os 5 poderosos. Quem manda mesmo são esses que eu estou falando. Olha só, Rússia e China são países lá do Oriente. Se vocês sabem o que vai acontecer lá na 6ª taça da ira de Deus, esses países vão se juntar com a besta para guerrearem contra Cristo e a igreja. Pode ver que a França ela já está quase um país islâmico. Por quê? Por que isso? Vocês acham que a França foi escolhida à toa? Não foi. Ou seja, vai ter uma reforma na ONU, pode anotar isso. É necessário acontecer, independentemente das profecias da Bíblia. É necessário acontecer essa reforma. E eu acredito que nessa reforma que a 7ª cabeça da besta vai tomando aquela forma. Ou seja, os 10 reis vão se unir. E aí, quando se unir, vai estar perto para acabar a 7ª cabeça. Ela já se iniciou, 1945. Israel está ali, 1948. Então, quando se unirem esses 10 reis, não 5, não 15, 10. Aí vai entrar uma outra parte da profecia. Aí vai ser aquela transição do 7º reino para o 8º. Aí as coisas fazem sentido. Aí a gente já sabe que a 7ª cabeça já está aí há 75, 76 anos no mundo. Olha que coerência. Ao invés de a gente encavalar o 7º e 8º reino dentro da última semana, como várias vezes eu falei no vídeo, ficava incoerente. Não é que tudo estava errado, mas estava incoerente. Agora a gente já sabe que a 7ª cabeça se iniciou. Falta ela se completar. Nós temos exemplos disso no Império Romano, no Império Grego. Não estava completo, mas já se iniciou. E aí vai se levantar o anticristo, vai fazer guerra contra os 3 principais, um dos 3 principais, ele vai subjugar esses 3 reinos, e aí ele vai reinar sobre os 10. E aí nós vamos diretamente para aquela profecia do Apocalipse 17. Os 10 reis e a besta terão poder 1 hora, que são 42 meses finais. E aí, depois dessa guerra, depois dessa mudança na ONU, lembra, a ONU é o mundo. O mundo todo é a ONU. Tem ali as subdivisões, organizações, tudo que a gente às vezes nem imagina, mas tem. Isso vai acontecer. E o 8º reino, que é o reino da besta, que é aquele reino que vai pôr marca, vai marcar os homens, vai trucidar o cristianismo por todos os cantos, por todos os lados, por todas as maneiras que vocês imaginam. Esse 8º reino procede do 7. Ou seja, esse reino aqui já faz parte do reino da besta. Isso não faz mais sentido para você?
Claro que faz. Agora pergunta, onde que estão os papas? Aonde que estão os árabes? Todos eles estão aí. Todos. Falta só a imagem se completar, a imagem da sétima cabeça, ficar coerentemente como Deus mostrou. E vai ficar. Assim como Roma era só o Império Ocidental, foi para o Oriente, vai acontecer. E não é à toa a perna do Oriente, a perna esquerda da estátua, cair pelos turcos otomanos. A Constantinopla, né, que foi dominada pelo Império Papal, cair pelos turcos otomanos e eles dominarem ali uma parte da perna de ferro. E lá no final da Primeira Guerra Mundial, o reino ficar fraco e se desfragmentar naqueles países do Oriente Médio. Isso não é por acaso, já é um preparo para a parte dos pés, para a parte dos dedos, aonde entra o mundo árabe. Entendeu? Então isso para mim faz muito mais sentido. Para você, o que você acha? Olha só, o crédito social da China, que o Igor acabou de citar, ela é um dos países cabeças. Sim. E ali naquele crédito já é um modelo, bem claro, um modelo do que será o oitavo reino. Não sei se der tempo aí, o Igor pode até recapitular esse crédito. Posso, quer que eu faça agora, quando você quiser. Não, já faz agora então. Já faz agora, porque depois a gente fala um pouquinho do oitavo rei. Tá, eu fiz a planilha aqui do crédito social da China. Que isso aqui eu já até falei na última live, né? E agora eu coloquei mais organizadinho para você poder ver. O que acontece? Quando a pessoa que mora lá, ela já tem, né, ela já começa com uma pontuação entre 960 e 1029. Ela já começa com essa pontuação, tá? Com esse crédito chinês. Já começa com essa pontuação. Muito bem, tá? Quando você é um bom cidadão... Igor. Tá? Oi. Só te interrompendo aí. Você vai falar do sistema do oitavo rei. Isso eu acredito 100%. E qual é a imagem representada por esse país? Vê se é coincidência. É coincidência isso? Não. Deus está dando indicação para gente. Dizia, eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que a Rússia foi representada por um urso. Eu não sei se isso é assim hoje, se já foi no passado. Eu já ouvi dizer. Mas Deus ele está dando dicas para gente. É só a gente ligar. Não é para a gente olhar para a China e falar, ela é a besta. Não, ela vai compor. O dragão é dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Olha só, um aglomerado de nações, ainda com a preparação da besta da terra, mais coisas ainda. Sim. Pode seguir, então, Igor. E o interessante, né, que a besta... O que é uma besta, né? Por exemplo, você cruza cachorro com cachorro, nasce cachorro. Você cruza gato com cachorro, não nasce um gato chorro ou um cachorro gato. Nasce uma besta, né? Que é justamente a mistura de animais diferentes. Essa pontuação, tá? Ela tem prioridades ali na China. Por exemplo, você observa aqui, ó, as letras verdes. Até aqui o cara está bem, né? Ainda que esteja no A-, mas ele está entre 1960 e 960 e 1029 pontos, tá? Aí você vê aqui, ó, a verde, A mais, né? A e A. Essas pessoas que têm A verde, né? Eles têm prioridade. Foi como eu falei numa última live aí, ó. Então, por exemplo, se a pessoa ela quer estudar no colégio, tá? E não tem, e só tem uma vaga. Só que essa pessoa está com 1030 pontos e o outro está com 1049, o de 1049 entra. Tá? É a taxa de crédito com prioridades. E quando a pessoa começa a desfalcar, a cair, né, parte para a letra B, para o amarelo, já é atenção. Ó. E aí é o quê? A pessoa, quando cai para B, ela é obrigada a ter aulas de reeducação estatal por 2 anos. Alguma coisa ela fez. Se ela cair para C, ela entra na lista negra, né, chinesa.
nem se compara. O SPC daqui tem nada a ver com a SPC, a lista negra mesmo. O pessoal começa a ser observado em tudo que ele faz. Ele já vai ser mais ainda. E a D, ele perde todos os títulos. Por exemplo, um professor, um médico, tudo. Carteira de motorista, perde tudo. Ele parece que tem que fazer tudo de novo. E como é que funciona? Olha só, se a pessoa, por exemplo, achar um dinheiro e entregar esse dinheiro, ele, por se mostrar um bom cidadão, ele ganha ali 10 pontos. Tá? Se ele dedurar o vizinho por alguma coisa, né, por alguma questão, ele também ganha 10 pontos. Se ele cometeu algum crime de Estado, né, algum crime que venha, por exemplo, um crime de Estado, né, ele abriu um comércio, mas esse comércio não está legalizado, ele perde 20 pontos. Se tiver bom comportamento durante todo o ano, ele ganha uma medalha. E essa medalha dá a ele 100 pontos. Tá? Ele está lá usando o cartão de crédito dele, estourou o cartão, o limite dele é 1.000, ele gastou 1.001. Perde 10 pontos, menos 10 pontos. Está lá andando, recebeu uma multa de trânsito, menos 10 pontos. Não quer ajudar a polícia está precisando de uma ajuda para poder identificar alguém. Ele não quer tá ali ajudando, menos 20 pontos. Informação ali falsa, fake news, menos 30 pontos. Bom, só nessa daí a gente já teria perdido aqui. Só hoje, naquela outra live, já 60 em um único mês, né? Essa fake news, ele olhar assim para ele e falar assim, pô, vocês estão fazendo essa live aí, ó, menos 30 pontos, né? Só numa live, a gente estava se fomos na China, só em uma live, a gente perderia 30 pontos por estar fazendo fake news e mais 50 por estar falando mal do país. Porque né? Como o mundo segue, a maneira que o mundo está se desenrolando e a gente está vendo, não faz sentido nem o Brasil deixar a gente ficar falando mal do sistema brasileiro, ou ficar falando mal, ficar fazendo chacota com o presidente, ficar brincando, fazendo fake news. Isso, na verdade, é bom. Se você for olhar para um lado, é bom, mas vai tirar toda a liberdade do povo, ou seja, não tem um equilíbrio, né? E faz sentido, sim, todas as nações começarem a imitar pelo menos 50% desse modelo para acabar com essa... Todo mundo fala o que quer, na hora que quer, xinga Sim. presidente, fala o que quer. Isso daí não faz sentido mesmo, né? Um país ficar assim, com toda essa liberdade. Faz sentido a China chegar com esse modelo rigoroso, mostrar que funciona, ela é uma das cabeças do mundo, pronto, as nações vão começar a imitar. Faz todo sentido. Porque hoje, por exemplo, existe a questão da liberdade de expressão. Aí eles vão dizer, não, mas a liberdade de expressão ela não é ponto pacífico, porque você não vai usar da liberdade para ficar falando mal de tudo e de todos, né? Então, vamos fazer aqui umas limitações, né? Aí, nessas limitações é que vem isso daí. Né? Sim, é de pouco a pouco. Começa tudo de pouco a pouco, né? Hoje, se você falar da Terra plana, o YouTube vai te ridiculariza ali no comentário. Já aparece o Wikipedia de baixo, já mostrando já que isso daí é mitologia, né? Seu pensamento arcaico. Né? E com certeza o YouTube deve estar por detrás de não mais fazer o seu canal crescer, de bloquear ali, não te recomendar mais. O YouTube já deve estar de olho nisso. Só que ainda ele não vai pegar pesado. Vai chegar um momento em que ele vai barrar, ele vai bloquear. Vai chegar um momento, irmãos, que se você falar do cristianismo de Jesus na internet, você vai ser barrado. É discurso de ódio. Isso. Vai chegar esse momento. Ele está bem perto. O sistema já está trabalhando para isso. Para aceitação disso daí. Sim, aos pouquinhos eles vão chegando lá, né? Porque tem que terminar uma geração, né? As pessoas conservadoras vão morrendo, né? E aí eles vão só implementando através da falta de conhecimento, desinformação, e isso vai acontecendo. Esse sistema que está lá hoje na China, isso com certeza ele vai espalhar, eles vão adotar isso daí, não tenho dúvida nenhuma disso.
E tem uma série que é o Black Mirror, eu até mostrei essa série numa live que eu fiz, que mostra uma moça que ela vive debaixo dessa taxa de crédito aí. E ela queria viajar para o casamento da amiga, só que ela acabou infringindo algumas leis no meio do percurso, e ela só foi perdendo ponto, e ela teve essa taxa de crédito caindo e perdeu prioridade, porque ela chegou no aeroporto e falou assim, eu preciso pegar esse avião rápido, eu tenho que pegar esse avião. Aí a moça, deixa eu ver aqui a sua taxa de crédito. Você está acima da média. Esse avião é só para prioridade. Você não tem... Olha, uma série falando exatamente isso. Você não vai ter como pegar esse avião. Aí ela gritou com a moça. Na que ela gritou, ela foi penalizada com mais perdas de 20 pontos, né? E aí ela não pôde alugar carro. Um carro bom. Achei que ia alugar um carro ruim. Nessa que ela alugou um carro ruim, né? Ela não tinha crédito para comprar gasolina, e aí o carro parou no meio do caminho, e ela virou tipo uma indigente, né? Acabou sendo presa, porque ela perdeu muitos pontos, ela tinha que fazer uma reeducação. Gente, isso aí está num seriado, né, da Netflix. A Netflix ela mostrou esse episódio, né? E isso é real, tá? Isso acontece na China hoje. Então, não pense que isso não pode acontecer com a gente futuramente. Por quê? Porque a China está tomando, né, os partidos, os governos e tudo mais. Então, isso não é impossível de acontecer. E com o aval da ONU, porque se a ONU fosse realmente uma instituição democrática de verdade, não permitiria que isso viesse a acontecer lá, onde cristãos morrem barato. Barato eles acabam morrendo, né, lá na China. E aí você vê, falar mal do país, menos 50, a irmã perguntou o que significa esses números, são os créditos que você tem, a sua pontuação pelo Estado, o Estado te pontua, né? Se a pessoa não pagar imposto, menos 100 pontos. E se a pessoa tiver um trabalho anônimo, ou seja, ela quer dar aula online, e essa aula online não é registrada pelo governo, ela perde menos 50 pontos. E aí você vai nessa corrida de perca e ganha, perde e ganha, né? Ou seja, a única forma que tem para você conseguir pontuações boas é unicamente agradando o Estado. Só agradando o Estado. Se você não agradar o Estado, você não vai conseguir uma boa pontuação, né? Então, é mais ou menos assim que eu acredito que vai ficar, tá aqui nos pés, eu coloquei aqui nos pés, vai ficar dessa forma. Então, você vai ver como que vai funcionar mais ou menos essa questão da taxa de crédito, né, chinês, que eu acredito que vai espalhar aí para o mundo todo, né? É a forma que tem para poder estar fazendo o controle, porque a besta ela só vai conseguir funcionar através do controle, né? Através do controle que ela vai conseguir funcionar. Já temos aí já estão querendo fazer uma moeda única, uma moeda digital. Você não vai conseguir comprar um pão na padaria se eles não souberem exatamente para onde foi aqueles centavos que você comprou. Todos os seus centavos estarão todos eles rastreados, né, pelo sistema. Vai acabar essa questão do papel. Por isso que aquele que tiver a marca não vai conseguir comprar e nem vender, porque ou você usa a marca e você compra e vende, ou você não usa e você vai ficar sendo aquele indigente lá, né, que perde todos os seus títulos, fica lá naquela D vermelho, né?